Menina, você ficou sabendo? Dizem que tem um cavaleiro sem cabeça aí, cavalgando de noite pelo vilarejo, perto da ponte da igreja. E eu, que fiquei sabendo que tem um noivo que apareceu no casamento mesmo depois que morreu. Alguma dessas histórias parece familiar para você? O livro A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça e Outros Contos traz 4 histórias assombrosas e muito divertidas de Washington Irving. Caso você não conheça, o Irving foi o primeiro homem de letras dos Estados Unidos, ou seja, o primeiro autor a sobreviver apenas pela escrita. Ele viveu entre 1783 e 1859. Filho de um pastor escocês, desde cedo ele teve muito estímulo à leitura e acabou ali tendo um gosto por escrever. Mais tarde ele lutou para que essa profissão fosse reconhecida sim como uma profissão legítima e também ali participou na criação dos direitos autorais. Além de romancista, ele também foi um grande historiador, reconhecido não só nos Estados Unidos, como também na Europa. Irving acabou influenciando também outros autores e a sua lista de fãs vai longe, com nomes como Edgar Allan Poe, Mark Twain, Charles Dickens, Mary Shelley e Lovecraft. Só nome de peso, né? Portanto, se você quiser conhecer um pouquinho mais do gótico, conferir narrativas fantásticas e também dar risada, vem conferir esse clássico da literatura. Quem não me conhece, eu sou a Bia, jornalista e apaixonada por livros, e a indicação de hoje é um dos meus queridinhos. Então, como a gente comentou, a edição da Wish tem 4 contos. 3 deles estavam disponíveis no caderno de desenhos de Geoffrey Crayon, uma publicação que reunia cerca de 32 histórias. Já o quarto foi publicado em uma coletânea diferente alguns anos mais tarde. No caso, Geoffrey Crayon era o pseudônimo que o próprio Irving usava na época. É interessante pontuar também que todos esses contos eles tomaram forma depois de uma viagem do Irving para a Escócia. Nesse trajeto, ele teria conhecido Sir Walter Scott, considerado por muitos como o pai do romance histórico. Os dois começaram ali uma amizade que duraria por anos, e o Walter foi uma das grandes figuras que estimulou o Irving a publicar suas histórias. E, apesar da ambientação desses contos ser sempre os Estados Unidos, eles tiveram forte influência de lendas europeias. Mas, para entender um pouquinho melhor isso aí, vamos falar de cada um deles. O primeiro de todos, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, se passa em meados de 1700, na vila de Sleepy Hollow, onde Ichabod Crane, o nosso personagem principal, trabalha como professor. Ichabod é um excêntrico e cético jovem, que a cada momento vive de favor ali na fazenda de uma pessoa diferente. Ao mesmo tempo, ele também participa dando aulas de canto na igreja local, então uma coisa que ele gosta muito, que esse círculo social proporciona ali para ele, é participar de todas as fofocas das velhinhas da igreja. Então ele tá sempre ali trocando narrativas com elas para entender o que se passa na vila e qual é o assunto do momento. Outra característica marcante do personagem é a sua ambição, que acaba sendo ali como uma caricatura da forma como o resto do mundo vê os americanos, especialmente os ingleses. No conto, o Ichabod fica sabendo que a filha de um proprietário local, a Katrina Van Tassel, está solteira. Ele começa então a fazer ali a corte à moça, pensando em que futuro brilhante ele teria se não herdasse as propriedades do pai dela. Mas quando ele começa ali a se empenhar para mostrar o seu charme em relação à moça, uma coisa estranha começa a acontecer na vila. A lenda de que um cavaleiro sem cabeça anda pela cidade de noite toma forma e ganha força. De acordo ali com as falácias locais, ele seria um soldado que foi decapitado durante a Guerra da Independência e ali vigiava a ponte que dava para a igreja. O espectro faria então o caminho da ponte da igreja até o cemitério, procurando, em cima de seu cavalo, por sua cabeça perdida. Apesar de cético, todo esse burburinho deixa o Ichabod muito curioso, mas a vontade ali de cortejar a moça e garantir o futuro acaba vencendo essa curiosidade. Até porque surge um rival para essa vontade que ele tem. Brom Bones era um cara corajoso, um jovem que andava em bando, que era destemido, e ele também ali tinha interesses com a Katrina. E enquanto o embate dos dois pela moça fica cada vez pior, o Ichabod é convidado para um jantar na casa do fazendeiro. Lá, depois da janta ali, da dança que acontecem na casa, ele começa a ouvir as histórias das pessoas em relação a essa lenda de novo. E é nessa noite que um acontecimento inesperado vai mudar ali todo o seu ceticismo. Ele encontra o Cavaleiro Sem Cabeça? Como ele é? E a Katrina? Para entender melhor a história, só lendo o livro. E eu te garanto que vai ser uma leitura rápida e muito divertida.
continuar falando da segunda história, eu quero pedir para você se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, deixa seu comentário, deixa seu like, tudo bem, pode ir fazendo isso que eu espero. Você já imaginou dormir em uma monarquia e acordar em uma república? No segundo conto do livro, a gente conhece Rip Van Winkle, um fazendeiro que é muito amado pelas pessoas do vilarejo onde ele vive, exceto por uma pessoa, a sua esposa. Na história, ela reclamava de absolutamente tudo que ele fazia, e até chegava ao ponto de cometer violência doméstica contra ele. Ainda assim, o Rip não perdia ali a sua amabilidade e a sua vontade de sair por aí, de conversar com as pessoas e também de se informar e entender os principais acontecimentos do seu país. Aliás, um dos seus passatempos preferidos era ir até uma estalagem próxima e conversar sobre atualidades com os seus amigos. Até que um dia, após ser enxotado pela esposa, ele decide rumar em direção às montanhas com o seu cachorro chamado Lobo. Os dois passam o dia na natureza, caçando animais e buscando ali presas para comer. E é no momento que ele já está ali com as presas abatidas, prestes a voltar para casa, quando ele avista um homenzinho estranho, pequeno e segurando um barril. Rip então oferece sua ajuda, pega o barril e segue o homenzinho, onde ele encontra outros homenzinhos como ele, jogando uma espécie de boliche arcaico na montanha. Esse mesmo homem então oferece a sua hospitalidade e também uma bebida a Rip, que aceita de bom grado depois de ter passado o dia inteiro fora de casa. Mas a bebida tem um efeito inesperado. Ali, no mesmo lugar, ele cai desacordado. Quando finalmente acorda, Rip não tem ideia de onde ele tá, ele olha em procura da sua arma e ela tá toda enferrujada, ele procura o seu cachorro e também não tem resposta. Assim, ele decide sair ali da montanha e conforme ele desce e chega ao vilarejo, ele vê que tudo tá diferente. As casas que pertenciam aos seus amigos estão ocupadas por outras pessoas e ninguém parece conhecê-lo. Ele anda e finalmente chega até a estalagem familiar. Mas quando ele olha na porta, a imagem não é mais do rei George, é a de um homem completamente desconhecido. Lá, ele descobre que uma guerra aconteceu enquanto ele dormia, mudando totalmente a situação do país. Por quanto tempo ele dormiu? Foi possível reencontrar a família dele, os filhos? Como ele lidou com isso? Você vai ter que conferir o conto para entender. É interessante que lá, o termo Rip Van Winkle se tornou um sinônimo para pessoa que congela no tempo, que não adere às mudanças. No terceiro conto, chamado de O Noivo Espectral, nós conhecemos a filha do barão, uma jovem prendada, bonita e guardada 7 chaves por um pai que deseja casá-la ali com um homem nobre, melhorando ainda mais a situação da família. Logo aparece uma proposta e o pai decide casá-la com o von Altenburg. E, como era costume na época, nenhum dos dois havia se visto antes desse enlace. O pai então prepara todo um banquete em que ele chama até as partes mais pobres da família, que adoravam ir lá para participar das festividades, tá todo mundo exultando e extremamente feliz. Mas conforme o dia passa, eles esperam e o noivo nunca chega. O que teria acontecido com a comitiva dele que estava a caminho do castelo? Já mais pra noite, quando todos começam a comer mesmo sem o noivo, totalmente desesperançados, chega um cavaleiro bonito e nobre e dá uma notícia. E essa notícia vai mudar drasticamente a vida de toda a família. Para saber exatamente o que aconteceu, de novo, só conhecendo a história completa. Esse conto teve uma influência direta de Lenore, um poema do clássico alemão Gottfried Burger. No último conto, nós conhecemos o pirata William Kidd, que, reza a lenda, enterrou um grande tesouro em um lago de Massachusetts. Para proteger ali a sua fortuna, o Kidd teria feito um pacto com o diabo, mas ninguém ali sabe muito bem quais foram os termos desse pacto, além do óbvio. O fato é que William Kidd acaba não voltando para recuperar o tesouro e morrendo. Então, mesmo meio século depois, os moradores ali da região dizem que o diabo ainda protege o dinheiro. Assim, somos transportados a 1727, período em que Tom Walker, um cara extremamente astuto e ganancioso, vive ali junto com a sua mulher que tem as mesmas características. Quando fica sabendo do boato, a primeira atitude dele é ir até o local, que é uma fortaleza antiga, e lá ele tem um encontro com quem ele chama de Old Scratch. O tinhoso então aparece para ele na forma de lenhador, e cada árvore cortada por ele tem o nome de um colonialista que fez algo extremamente errado em sua vida. Tom, ali meio que não se importando muito com as consequências morais disso, afinal ele só queria o dinheiro, começa a negociar com o diabo. É nesse ponto que o próprio diabo diz que só a alma dele não é suficiente, ele vai ter que trabalhar para ele ainda aqui em terra. Então os dois chegam a um acordo.
o Tom viraria um agiota, emprestando dinheiro para os quebrados e cobrando 10 vezes mais depois. E, em meio a esse novo empreendimento, já que os dois concordam com os termos e vão colocar o plano em ação, começa ali com certo sucesso, principalmente financeiro, mas depois coisas bizarras começam a acontecer na vida do Tom. E, enquanto ele tenta reverter essa situação, para acabar não tendo que entregar a alma pro diabo e conseguir enganá-lo, a gente fica preso em uma narrativa engraçadíssima e muito intrigante. Bom, esses foram os 4 contos, espero que você tenha gostado, e todos eles se encontram nessa edição aqui da editora Wish. Ela está disponível no link que eu deixei na descrição da Amazon, lembrando que se você compra por ele, você me ajuda também. É uma edição primorosa, muito, muito bonita por dentro e por fora também, ótima para você deixar de coleção aí na sua estante. Então é isso, até a próxima leitura.